Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem enumera diversas reações, primeiro da multidão, mas principalmente e sobretudo dos discípulos. Todos estavam admirados. Jesus tinha acabado de se transfigurar nessa passagem de Lucas, depois ao descer da montanha da transfiguração, ele fez uma cura de um jovem a pedido do seu pai e todos estavam admirados com as coisas que viam. Dentro desse contexto de tanta admiração de todos, parece que Jesus vem na direção contrária para dizer aos discípulos: prestem bem atenção. E aí vem as reações. Então Jesus diz que o Filho do Homem vai ser entregue. No meio da admiração, da exultação, da alegria de ver o que Jesus está fazendo, ele vem e barra esta reação pelos discípulos. Prestai atenção. E então ele revela que o Filho do Homem vai ser entregue. Mas os discípulos não compreendiam o sentido disso que Jesus dizia. Lhes ficava escondido. Não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas. E é nessa última reação que eu me detenho um pouco mais. Tinham medo de fazer perguntas. Não entendiam, não compreendiam, o sentido ficava escondido, mas tinham medo de fazer perguntas. O que significa a gente ficar confuso, a gente não entender uma coisa e não fazer perguntas sobre aquilo? Por medo. Significa que na realidade eles tinham medo não de perguntar, eles tinham medo da resposta. Portanto, não é que eles não compreendiam, o sentido ficava totalmente escondido, eles não entendiam. Um pouco eles entendiam, um pouco eles compreendiam, mas eles não queriam ouvir a possível resposta de Jesus caso perguntassem. Então ficamos aqui entre a dúvida, a confusão e o medo de fazer perguntas. E isso nos coloca, como colocou também os discípulos, numa situação de paralisia. Então a gente faz o quê? Então a gente faz de conta que a gente não tem dúvida. Faz de conta que a gente entendeu. Ou faz de conta que ele não disse nada. Pois entre esta confusão de não entender, do sentido escapar, de não compreender e ter medo de fazer perguntas, a solução está naquilo que Jesus diz. Prestar atenção. Na nossa vida, vivemos envoltos no mistério das tantas coisas que nós não entendemos, não compreendemos, que o sentido nos escapa. Vivemos na constância de ter medo de fazer perguntas, porque sabemos que as respostas nem sempre são agradáveis. Muitas vezes são totalmente desagradáveis.
Talvez a gente não precise se repreender tanto por ter medo. Medo não é culpa nossa. Talvez a gente não precise se penitenciar tanto por não compreender. De fato, nós somos pequenos diante de coisas que nos assustam. Mas uma atitude possível é a que Jesus pede antes de revelar esse acontecimento, de que ele vai ser entregue na mão dos homens. Prestar atenção. O que a gente não pode é passar a vida como se a gente estivesse fazendo um passeio totalmente distraído, onde nada nos diz nada, nem sofrimentos, nem alegrias. Onde a palavra de Deus passa por nós, até causando admiração, até nos estimulando para alguma coisa, dentro daquilo que nós esperamos, mas que não somos capazes de permitir que ela nos diga aquilo que Deus quer dizer, e não aquilo que a gente quer ouvir. Prestar atenção. Deus deu essa capacidade para nós. Meditar, rezar, observar, estudar, celebrar. Tudo que nos ajuda a olhar para a nossa vida com seriedade. Com serenidade, mas com seriedade também. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.